Pergunta para o governador. A bola está comigo. Bem, então, deixa eu fazer um comentário. Como eu fiquei, por último, fazer uma explanação do que eu ouvi aqui. Primeiro que eu estou uma semana fora do ar, né? Fiz um inverno sabático aqui, com um calor de 55 graus na sombra. Então, fiquei uma semana fora aí, parado, observando a movimentação, voltando hoje aqui e no meu canal. No meu canal já vou falar que a violência do contra-ataque do Putin em cima dos Estados Unidos. Quem quiser saber, vai lá o que vai acontecer nos próximos 6 meses. Eu dou prazo, não tem problema. Para o pessoal, eu dei de presente aí uma matéria minha publicada em 2014, publicou no Viu Mundo, no Cafezinho, em tudo quanto é lugar, né? Que, deixe-me ver aqui aonde está, em algum lugar, provavelmente, porque eu fiz um material e botei exatamente por que em 2014, por que o Brasil deveria recomprar com o dinheiro que tinha as ações da Petrobras. As ações da Petrobras, as ações da Petrobras foram vendidas em 2000, em 99, eu até pincei aqui, em 99, a Petrobras deu, qual a data aqui? Está aqui, 22 de junho de 99, com um grande estardalhaço nas folhas econômicas do país, que a Petrobras lançaria as ações na Bolsa de Nova York. Aí foi seu Armínio Fraga e seu FHC para Nova York, todos os pimpões, levaram 37% das ações de capital não votante da Petrobras embaixo do braço. Voltaram sem um centavo, porque o dinheiro foi pago por valor de capa dos empréstimos abutres comprados pela família Dart. É um bando de caipira americano do meio oeste, que compra moeda podre a 10% e depois, em negociatas, vendem ela de volta pelo preço de capa. O negócio é maravilhoso. É tão bom que o Armínio Fraga voltou com um banco. O Armínio Fraga voltou com um banco. E o porquê que o Palocci brecou a situação lá é muito fácil. É muito fácil. É só ir na Lava Jato, que eu tenho sérias críticas a ela, e ver de onde ele tirou 100 milhões para devolver. É roubo puro. Não tem outro nome. Eu acho que eu concordo com a posição do Requião, porque o Requião é um candidato, é um político. Tá? Gosto muito do trabalho dele, já esteve no meu canal, é uma pessoa que eu admiro, sempre admirei, tá? Pela firmeza, pelo caráter, não estou aqui puxando saco. Quem me conhece sabe que eu não puxo saco de ninguém. Tá? Então é o seguinte, agora, são bandidos. São bandidos. A Dilma é envolvida até o pescoço. A Dilma é envolvida até o pescoço. Quais os motivos que levam ela a fazer isso? Não sei. Eu não tenho. O que levou ela a fazer isso, eu não sei. Agora, envolvida até o pescoço. Até porque é o seguinte, eu não votei no Palocci. É a mesma crítica que eu faço ao Bolsonaro. O Paulo Guedes é um destruidor da economia nacional. É um destruidor da economia nacional. Porém, eu não votei no Paulo Guedes. Então, a responsabilidade é do candidato. E o outro é a de Newton. Pode ser demitido amanhã. É um secretário do governador que amanhã veio uma queixa, fora, rua. Ótimo. Então, mas esse homem gere a política econômica. Só botando outras coisas, hoje são 4 irmãs no mundo. Elas se fundiram de tantos problemas e tantos crimes que elas cometeram pelo mundo, elas viraram ExxonMobil, Chevron, Texaco, Shell e BP. E destruíram todas as outras, porque as outras estavam envolvidas em assassinatos, guerras civis, tudo quanto é crime pelo mundo afora. Não tem bonzinho no planeta. Não adianta. Não tem. Agora, realmente, mas eu não sou entrevistado, né? A gente aqui está como entrevistador, é só esse negócio. Agora, o governador, a notícia que eu tenho da China, o lado bom, eu considero a China um degrau acima. Eu acho que não é um regime comunista, é um regime profissionalizador da política. É onde a política é feita efetivamente de forma profissional, inclusive com esse modelo de cogestão, onde sempre existe um elo estatal em qualquer empresa privada. Eu acho isso magnífico, maravilhoso. E até o processo de gestão dos cantões deles, dos que eles chamariam de município, tudo isso aí. Mas
Eu vou abordar isso aqui depois. Eu vou falar com o senhor, concordando com tudo, que é o seguinte: nós não iremos a lugar nenhum enquanto nós não fizermos estava falando com o Rogério hoje à tarde, uma Escola Nacional de Economia. Porque o senhor falou muito bem, o chinês é bom para o chinês, o sueco é maravilhoso para os escandinavos. Tá? Cada um vem ver seus interesses. Então, a gente precisa receber todo mundo, mas a gente tem que demarcar um balcão. Agora, a gente não vai conseguir fazer balcão nenhum enquanto a gente estiver aqui implementando ou a política de Harvard, ou a de Chicago, ou a de Los Angeles, ou a de São Francisco. Eu sempre falei, está faltando a escola de Juiz de Fora, a escola de Cubatão, a escola de Porto Alegre. Nós temos suficiente para isso. Agora, se a gente não implodir esse modelo econômico, eu lembro até do Delfim. O Delfim era um decano da economia, mais um acadêmico. Depois daquele Paul Volcker, aquele bandido que destruiu a América Latina em 81 para cá, o Paul Volcker, nós passamos a adotar o fato de pegar todos esses gestores da economia nacional no mercado econômico. Ou seja, como é que a gente pode pensar, como é que pode ser crível que a gente coloque para gerir a economia nacional num cargo público, porque o cara é assemelhado a um funcionário público, tá? Botar um cara que é inimigo do Estado. Não pode dar certo. É a mesma coisa que você pegar o chefe comandante das Forças Armadas russas e botar para tomar conta do Pentágono. Não tem como. O que o senhor acha da mudança global dessa visão econômica que o Brasil tem totalmente errada? Porque nós pagamos, não sei se o senhor deve saber o número, ou talvez não tenha correlação, são 3,8 bilhões de reais de serviço da dívida por dia. Por dia. O Bolsonaro, com essa subida da taxa Selic de 7,5%, ele afundou o Brasil em 625 bilhões de reais. Ou seja, toda a economia, todas as privatizações, tudo, não deu metade do que ele deu de juros de volta para o mercado. Eu deixo com o senhor aí para definir essa parte econômica e as mudanças radicais que a gente precisa nisso. Eu sou o mais velho do blog, né? 81 anos. Eu tenho que ser mais moderado. O Anísio Trabilhano conhece a minha origem política. O meu trisavô foi o lugar-tenente do Frei Caneca, na Confederação do Equador. O meu bisavô fundou o primeiro Partido Socialista do Brasil. Não era comunista, era socialista. Foi fundado em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Chamava-se Partido Operário. Eu fui formado nessa militância popular e profundamente nacionalista. Sobre a Dilma, eu não endosso as acusações do Gilberto. Eu acho que a Dilma podia estar convencida dessa história, Robson, de que o petróleo ia existir por mais 30 anos e ele, depois disso, não valeria mais nada. Então, ela imaginou, abrimos isso, vamos aumentar a produção de uma forma fantástica com o capital do mundo, das irmãs e tudo mais, mas nós estaremos taxando o petróleo e estaremos arrecadando um dinheiro farto para investir na ciência, na tecnologia. Se foi assim, foi errado. Mas isso quem tem que explicar é ela. O caso é que, se vocês quiserem saber realmente o que houve, vão para o Google. O Lindbergh pediu a palavra no plenário e desancou o governo. Ele era do PT. Eu não. Bateu duro no negócio. Eu acho que nós temos condição de reverter esse processo. Mas como? Como é que o Putin reconquistou a maior estrutura petroleira da Rússia? Pegou um momento de dificuldade, aumentou impostos internos e comprou as ações na baixa. Então, nós poderíamos tributar isso tudo. Por que nós vamos aceitar aquele perdão de R$1 trilhão em 20 anos que o Temer promoveu? Ninguém mais fala nisso. Eu acho que nós precisamos ter o petróleo alavancando, Robson, um projeto de retomada do desenvolvimento do Brasil. A Petrobras
alguns anos atrás, era responsável por nada mais, nada menos do que 80% dos investimentos feitos no país. Como é que nós abrimos mão disso? Então, eu acho que nós temos que retomar de uma forma ou de outra. Me assusta um pouco esta visão de empresa de economia mista. O Banco do Brasil, economia mista. O Banco do Brasil hoje, Robson, já tem 49,6% de ações estrangeiras. Quase tudo isso na Bolsa de Nova York. Como é que o banco é do Brasil, vinculado ao lucro de acionistas privados que não sabem nada do país? Aqui no Paraná, a nossa Copel e Sanepar de energia elétrica está sendo privatizada, estão vendendo ações ordinárias e as outras ações em pacotes. Caras estão comprando as ações, Anita Blian, não sabem nem onde fica o Paraná. Eles entraram num fundo de investimento que entrou na Bolsa de Nova York. Como é que nós podemos eletrificar o Paraná viabilizando o crescimento da iniciativa privada? Como é que as nossas empresas vão sobreviver se toda a produção elétrica tem por objetivo fundamental o mercado e o lucro dos acionistas? Empresa pública estratégica tem que ser pública. Nada de economia mista. E a Petrobras nunca precisou de dinheiro. A Petrobras, com o seu capital de petróleo, a sua expertise, teria financiamento em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento, tinha que vender ação de mercado alguma. Eu acho que isso é um erro, tem que ser repensado. É assim que eu vejo isso. Mas eu não considero a Dilma uma bandida. Eu acho que foi um governo ruim, equivocada. Mas, pessoalmente, eu fui senador lá por 16 anos, não tenho um sinal de que a Dilma tenha saído do comportamento liso pessoalmente. Ora, esses erros foram cometidos e esses erros têm que ser analisados para não serem repetidos. Qual é a diferença do Guedes e da Ponte para o Futuro? Qual é a diferença do Guedes e do Meirelles? A diferença estava lá atrás, não é? Com o general Geisel. Eu lembro, eu fazia a campanha do petróleo e tal, eu fazia o CPOR, né? Eu sou R2, o Robson. E ia para minha casa deitado e encontrava o Geisel batendo papo com meu pai no terraço lá. O Geisel prestigiou a Petrobras. O Geisel criou a Escola de Engenharia do Exército. O Geisel reforçou a Vale do Rio do... Eu não vou dizer para vocês que o Geisel não era um autoritário, não é? Era. Mas o Geisel era um nacionalista, acabou isso. Não tem mais um general nacionalista. Eu lembro que há pouco tempo atrás eu me empolgava com o Ferola, que era um cara porreta. Mas acabou. O general Heleno, no início da sua vida, foi uma espécie de meu irmão, porque a família dele veio para cá, passaram a morar num apartamentinho, num casarão que tinha na frente da minha casa, e eles eram primos de minha mãe, ali até os 11, 12 anos. Mas, de repente, falando que a Terra é plana. O que está vendo com essa gente? Foi o vírus do Olavo de Carvalho que transmitiu-se para essa gente toda? Não tem mais um general do porte do Geisel? Com toda a bobagem que ele fez. Mas era um nacionalista, fundamentalmente. O Brasil de hoje deve ao Geisel. Onde é que surgiu a engenharia pesada no Brasil, se não foi na Escola de Engenharia do Exército? E ele criou. Então, eu acho que nós estamos perdendo a perspectiva. O pessoal está com essa ideia da globalização na mão, sem perceber o que todos esses países querem é tomar conta do Brasil para compensar os seus erros. Querem a terra, querem a agricultura. Se vê, nós estamos autorizando a venda de terrenos agrícolas, 25% de cada município, para qualquer país estrangeiro. 25% desse. E desse já faz um pedação. Daí pega em cima e embaixo, eles estão ficando com toda a terra fértil de uma região. Por quê? O Carlos Lessa, que era o presidente do BNDES, que eu falei que queria comprar as ações da Petrobras e nacionalizar esse troço definitivamente, faz uma comparação. O live está aí no Google. Entre o período do café, por exemplo, Anita Blian. Era brasileiro o período do café. A semente era nossa, os instrumentos eram nossos, a terra era nossa, eram os nossos fazendeiros que vendiam. Hoje, não. Nós temos equipamentos importados, nós não produzimos mais um trator.
Nós temos semente importada, com transgenias. Nós somos financiados por tradings internacionais. Nós não dominamos essa produção, ela está destinada a engordar porco e gado em países que têm mais responsabilidade que nós. E nós não temos arroz e feijão para comer. Há um erro total nesse processo. Agora, o erro é do Bolsonaro. O Bolsonaro está na mão do capital financeiro. Eu conheço o Bolsonaro. Ele conviveu comigo lá, eu fui senador 2 vezes. Ele era um sujeito que era ignorado no Senado, ninguém falava com ele. Ele ficava brigando com aquelas meninas dos partidos mais à esquerda, dizendo desaforo. Completamente vazio. Como é que esse cara acabou presidente da República? Como é que o Vilas Boas apoia a candidatura do Bolsonaro? Eu convidei o Vilas Boas para ir na Comissão de Relações Exteriores do Senado. Olha, Anita Blian, Robson, foi empolgante o depoimento do Vilas Boas. Ele explicava que, em 1980, o Brasil produzia industrialmente mais do que a Malásia, a Tailândia, a Coreia do Sul e a China, e que isso tudo acabou com a Guerra Fria, que nós tínhamos que retomar um projeto de desenvolvimento e tudo mais. Foi brilhante a exposição. De repente, ele é o patrono do Bolsonaro. Como é que você pode explicar isso? Então, o que eu digo é o seguinte: erros vêm de longe. E, do ponto de vista econômico, nós continuamos absolutamente submissos a essa ideia de globalização. E daí chega o Sérgio Moro, que acaba sendo, para quem quiser ver com uma clareza mais... Olha, fui eu que levei pela primeira vez o Sérgio Moro para falar no Senado da República. Depois levei pela segunda também nas comissões. Porque eu me empolguei com a luta contra a corrupção. Estava vendo a patifaria tomar conta da política brasileira. Mas, de repente, o Sérgio Moro se comporta como um agente da CIA, do FBI, e vai trabalhar para uma empresa americana para resolver o problema de empresas que ele quebrou. Eu lembro do Obama com a General Motors, Robson. Corrupção total. Com o Ministério Público americano e o FBI, eles prenderam os dirigentes, nacionalizaram a empresa para não perder um emprego, que é uma empresa símbolo dos Estados Unidos no mundo. E depois puseram no mercado, novamente, porque a função de uma empresa saneada não é produzir automóvel, a função do Estado não é produzir automóvel. Por que nós não estamos nesse caminho? Onde é que estão os discípulos do Geisel no Exército Brasileiro? Eu, na época do golpe, por incrível que pareça, do golpe militar, eu tinha um tio que era coronel, depois general do Exército, general Antônio Moreira Coimbra, não sei se algum de vocês conheceu. E quando eu ia para o Rio, às vezes eu ia encontrar o meu tio na casa do Castelo Branco, estavam lá com os coronéis tramando e tal, mas ainda tinha uma visão nacional. Hoje não tem nada, não tem projeto, não tem nada. Eu fico frustrado nesse processo todo. Nós tínhamos que ter um projeto nacional transitório, Robson, moderado, sem porra-luquice, mas sem a covardia de se associar ao mercado financeiro, a líderes do mercado financeiro. Porque se temos um projeto, Anita Blian, que você me dá quem é o vice-presidente da República? Projeto feito, razoável, equilibrado, ato eficiente, ato meio, transformador, abrindo as portas do Brasil para o processo civilizatório, para o crescimento econômico. Então, qualquer cara, por problemas eleitorais que a nossa legislação impõe no nosso sistema, qualquer cara pode ser vice dele. Eu estou aderindo a um projeto. Agora, quando você põe, por exemplo, um vice sem ter projeto, você está negociando. No caso do Alckmin, que é um sujeito que eu não tenho nenhuma objeção pessoal, gosto dele, está negociando com a Opus Dei. Tem cabimento isso? Bota projeto nisso, um projeto nacional. E nós temos uma condição absoluta de uma unidade nacional. 80% da população vai atrás disso. É excepcionalmente mobilizador um projeto nacional hoje, deixando de lado os interesses geopolíticos dos Estados Unidos, do capital financeiro, essa loucura toda. E eu me animo por isso, Anita Blian, porque eu tenho 80 anos, faço 81 em março agora, mas você sabe que eu fiz um check-up lá na Bélgica, hospitais maravilhosos, e eles me garantiram mais 40 anos de vida útil. Eu vou utilizar isso
para fazer o que eu penso que deve ser a minha vida e o que deve ser o Brasil.